Desde cedo, ele já gostava de comida. Não só de comer, mas como cozinhar. Teve a tia Bel que ensinou culinária. Ele vendeu churrasquinho com 12 anos de idade. Aos 15, ele foi para os Estados Unidos. Aos 17, ele volta para Brasília. E aos 19 anos, ele já comprou a sua primeira lanchonete Girafas. Nós vamos conhecer um pouco mais da história deste homem. Caráter sensacional, um espírito de luz gigante. E vamos conhecer como ele fez para fazer essa marca um tremendo sucesso aqui no Brasil. Carlos Guerra, se eu fosse você, eu não perdia essa entrevista. Muito bem, pessoal. Olá a todos. Estamos começando aqui mais um Giratalk nas suas plataformas de áudio preferida. E hoje não é um dia qualquer, hoje é uma data muito especial, nesta quinta-feira de muito sol aqui em São Paulo. Estamos gravando tudo isso direto dos estúdios da InStore, no coração de Sampa, com essa galera maravilhosa. Murilão aí nos teclados, dirigindo tudo, hoje com o apoio do Ian, né, o homem que tem nome de código genético. Muito obrigado, Ian. E a nossa turma, a turma Girafas, que está toda aqui nos bastidores, todos preparados para esse grande dia. Eu, sinceramente, me preparei muito. Foram dias estudando a vida deste homem. Desde quando eu comecei a fazer esse podcast, eu falei, eu preciso conhecer esse cara. E a equipe, a produção me propôs me conseguiu fazer isso. Então, esse cara é o filho preferido da Dona Maria Elza. Ele tem 62 anos, ele é cozinheiro, ele já foi para os Estados Unidos, ele já começou o negócio dele vendendo churrasquinho para a família. E hoje comanda uma das maiores redes de alimentos do Brasil. Podemos chamá-los de um dos gigantes dos alimentos brasileiros. Senhoras e senhores, o homem que tem batalha, que tem garra até no nome. Eu não vou nem falar seu nome completo, é Carlos Guerra, recebendo os meus aplausos. E muito obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios. César, mais um pouquinho eu não tinha mais nada pra falar, né? Você já tinha falado tudo. Faltou falar que você é o fundador e o CEO do Girafas, que é um nome muito bonito. Carlos, muito obrigado por você ter tirado um tempo da sua agenda. A sua equipe é maravilhosa e esse presente de fechamento da temporada desses podcasts, tá demais a sua presença aqui. Espero que a gente tenha um excelente papo, que você consiga contar uns grandes segredos aí desta jornada. Eu queria começar a falar uma perguntinha simples, está fora do roteiro, já para o pessoal já te conhecer, a galera que já está assistindo ou ouvindo a gente, que quer ter uma franquia, quer conhecer um pouco o interior de uma franquia, quem faz a franquia, o que essas pessoas fazem, elas se reproduzem, o que elas comem, onde elas dormem. E hoje nós estamos falando com o cara da franquia brasileira. Carlão, quem é o Carlão Guerra na fila do pão, para começar? Bom, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com você, César. Obrigado aí por estar com a gente aqui conversando. Espero contribuir para esses programas que têm sido maravilhosos, tem sido um sucesso absoluto. Parabéns para você e toda a equipe. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá. A verdade é que a minha vida, e como você falou, ela está muito ligada com alimentação e comida. Desde cedo eu tinha isso muito próximo de mim. Primeiro, adorando comer pizza, cachorro-quentes, hambúrgueres ou estrogonofe, seja lá o que for. Eu gostava muito de comer. E tive a oportunidade de visitar muitas tias, principalmente uma que cozinhava maravilhosamente bem. Eu adorava ir comer. Tia Bel. Ela me ensinou muito de culinária. Até ontem não, essa semana, eu me lembrei de uns salgadinhos pernambucanos que ela fazia deliciosos. São 3 ingredientes: farinha, queijo parmesão e manteiga. Nem água vai. E aí você mexe. E esses salgadinhos são incríveis. Fazia, eu acho, 30 anos que eu não comia e eu nunca tinha feito. Mas eu lembrava da receita. E aí eu fiz esses salgadinhos e eu me lembrei da casa da tia Bel. Eu falei 30 anos, mas faz mais do que isso, né? Você já falou a minha idade, né? Nem adianta esconder, né? Falar 40 anos aqui é moleza, né? Apesar de ter essa carinha de moleque. Mas eu tô falando coisas de 50 anos atrás até. E esse salgadinho, e eu aprendi com ela a fazer churrasquinho. Ela fazia um churrasquinho naqueles fogareiros bem simples, com a brasa. E como você falou, eu gostava tanto, e lá em casa, já na minha casa, que eu morava com meus pais e morava na casa da minha avó um tempo, que ele vendeu a casa, a gente ficou lá morando, ia passar lá 3 meses, eu acho que ficamos 4 anos. E era uma casa enorme, que tinha tias,
tias que separaram, tias que nunca casaram, gente que vinha do interior, primos que eram do interior moravam lá, e sempre quando eu olhava ali tinha 10 pessoas, 12 pessoas, a casa nunca estava vazia, nunca estava vazia. Eu digo, nossa, a comida era tão ruim lá. Tem uma cozinheira lá que cozinhava umas coisas que eu não gostava. Eu disse, vou fazer churrasquinho, vou vender churrasquinho pra galera, porque eles vão gostar de churrasquinho. Eu tinha aí 12, talvez até menos, e fiz lá, passei uns 2 meses vendendo churrasquinho, e no final das contas eu estava tomando prejuízo. Olha, chega, não vou fazer churrasquinho agora não. Então podemos dizer que o churrasquinho foi o seu primeiro empreendimento. E o meu último, inclusive. Ainda há pouco eu comi um churrasquinho que continua. Nós temos uma linha churrasco, temos churrasquito. Não tem churrasquinho, hein? É uma boa ideia essa aí, hein, galera? Aí, ó, turma aí, franqueados maravilhosos. Vocês aí, churrasquinho. Falta essa linha no Girafa. Mas tem o churrasquito, que é um derivado, aliás, esse nome fui eu que arrumei, não é? A gente estava trabalhando o churrasco, eu disse, olha, vamos fazer o churrasquito. Mas aí teve você também, só para pontuar o que você falou aqui de mim, que foi essa viagem para os Estados Unidos, e aí já um pouquinho mais velho, com 15 anos, e aí eu entrei no mundo do fast food, que a gente nem conhecia. É exatamente isso que eu quero saber. Isso era 1977, okay. Certo? Você nem era nascido. Não, era sim. Não vamos entrar nesse ponto, era assim. Era nascido. Carlão, então você é pernambucano. Pernambucano. Até 15 anos lá. Recife. Não, eu saí para morar no Rio com 11, com 10, na verdade com 9, e voltei para Pernambuco com 11, depois saí com 15 para os Estados Unidos, voltei com 16, e depois com 17 eu parti para Brasília. Então foram idas e vindas em Pernambuco até 17 anos, quando definitivamente eu fui para Brasília. E fundei 2 anos depois, com 19 anos, fundamos o Girafas. Então, peraí. Mas eu já corri um pouquinho. Vamos lá para os Estados Unidos. Já passamos pelo churrasquinho aí da você família. Já era nascido. Aí eu já era nascido. Aí, de repente, você embarcou para os Estados Unidos. O que você foi fazer lá? Eu fui estudar, aprender inglês, fui buscar uma experiência que até hoje talvez tenha sido a mais importante, porque mudou muito a minha visão do mundo. O que te chamou a atenção lá, nessa outra cultura? Olha, vou ser sincero, a comida chamou muita atenção, fast food. Porque não tinha no Brasil McDonald's, eu vi, Burger King eu vi, Pizza Hut eu vi, KFC eu vi, Subway eu vi vários outros restaurantes de redes de comida um pouco diferente, mas também muito parecido em algumas questões. Mas eu vi também, dentro desse contexto de negócio, eu vi o sistema de franquia. Não é? Então eu via, como é que pode, naquela época já tinha 10 mil McDonald's, 5 mil Burger King, e tinha Holiday Inn, que também era uma rede de hotéis, Ramada Inn, e vários outros negócios baseados... A gente está falando no final dos anos 70. 77. Final dos anos 70. Mais exatamente 77, final dos anos 70. Ainda não tinha nem a Apple ainda ia ser fundada, só para você ter uma ideia. Tá bom, galera? É história, não é? E aí, era uma delícia, né? Aquele mar de comidas diferentes, sanduíches, hambúrguer, etc. E esse negócio de franquia realmente me impressionou porque funcionava. E aí, era uma cooperação impressionante, onde as pessoas desenvolviam um negócio, né? Elas pagavam pelo sistema, pagavam um valor que cabia dentro dos seus custos, dos seus... o suficiente ainda para gerar resultado. Ou seja, então, é uma comida barata que dava lucro. Que dava lucro. E dava lucro não só para o dono da marca, mas dava lucro para o empreendedor daquele local, daquele restaurante especificamente. Então tudo te surpreendeu. Era uma simbiose onde... Como é esse negócio? Todo mundo ganha? Parece aquele negócio de antigamente que o cara falava, vou vender umas ações para você. Você vai ganhar, eu vou ganhar uma comissão, o cara da empresa vai ganhar, a bolsa vai ganhar. Aí o cara perguntou, e quem vai perder? Na franquia ninguém perde. Ganha o franqueador, ganha o franqueado e ganha o consumidor que vai ter um produto daquele jeito em qualquer lugar que ele for. Então, se ele está viajando, olha que maravilha, olha, eu conheço isso aqui da minha cidade, eu vou ali, eu tenho certeza que aquele local eu vou comer a excelência de produto que eu como em casa, às vezes em outro país, inclusive. Então, facilita demais para os consumidores e também porque eles vão ter um serviço
de qualidade, um produto garantido com saudabilidade, feito sob as melhores normas, né, de saudabilidade, de qualidade e com atendimento padronizado. Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? 6 meses só. Foi o suficiente para entrar na alma dessas franquias e conhecer tudo que você precisava? Não, foi extremamente superficial. Eu não entrei profundamente, só tinha 15 anos. Era como consumidor. Isso ficou subliminarmente na minha cabeça. Na sua cabeça. Eu nem tive consciência disso na hora. Mas aquilo foi crescendo. É que nem um Inception. Conhece o Inception? Que você põe uma cimentinha ali na cabeça e nem sabe que ela tá lá. Isso vem do filme do Christopher Nolan, que é o Inception, que aqui chamou... daqui a pouco eu lembro o nome do filme, mas com Leonardo DiCaprio, que era um negócio que as pessoas sonhavam e ele botou uma cimentinha na cabeça. O título em inglês é Inception. Então eu estava lá com 15 anos, queria me divertir, queria comer. Nem estava pensando em negócio, eu estava fazendo high school, aprendendo inglês. Curtindo um eletrônico. Aprendendo coisas diferentes. Não, eletrônico não tinha na época ainda. Não, era rock. Isso é um outro assunto que a gente vai curtir daqui a pouco. Era o Queen, na época era rock and roll. A história do Queen, e entre outros, era o rock pesado, rock clássico, rock metálico e Led Zeppelin e tal, e eu adorava isso. E também um pouco dos cantores americanos que cantavam um tipo de country rock, folk rock, e era muito interessante. Mas essa cimentinha, veio de lá. Esse Inception ficou na minha cabeça e foi crescendo, sabe? Quando vai ficando um negócio grande que você tem que botar para fora, porque aquilo tá... Mas a comida, quando você voltou dos Estados Unidos, você veio pro Brasil, voltou pro Brasil, a comida já começou a fazer parte da sua vida ou você fez outras coisas antes de entrar nesse lance da gastronomia? Em termos de negócio? Sim, de negócio. Eu fiz vestibular na época, um ano depois eu voltei pro Brasil, com 17 anos, eu fiz vestibular para engenharia elétrica, que não tem nada a ver com comida. Outro momento, era desafiador, engenharia elétrica, não tinha vestibular para franqueador, não tinha vestibular para fazer fast food. Eu poderia ter feito até outras coisas, tanto é que fazendo engenharia elétrica, eu não cheguei a lugar nenhum, só no 2º ano de faculdade eu parei. E aí, mas trabalhar mesmo com outro assunto, eu fiz 1 mês de estágio num centro de processamento de dados, que eu acho que nem existe muito mais isso, mas antigamente tinha um centro de processamento de dados. Era um computador IBM com impressoras gigantes, leitoras de cartão, ia cartão, aí tinha o hard disk e tinha as fitas, eu ia lá mexer nas fitas, eu fiz um estágio de operação, acho que durou uns 3 meses nesse negócio, foi legal. Conhecia, era um ambiente assim super tecnológico para a época, isso era 1979, 1980. Mas, evidentemente, que aquilo era muito diferente do que eu pensava e tal. Aí parei, aí fiz um estágio de engenharia também por 1 mês. Esse foi um estágio já até remunerado. E eu já estava casado nessa época. A gente tá falando de 19, 20 anos. Eu casei com 18. Pelos cálculos que eu tô fazendo. Eu casei com 18. Aí, a gente 19, pode falar 20. disso depois. Pode falar foi meio precoce, mas Tô vendo. Essa precocidade, inclusive, não morreu. Ela continua. Que bom. Que bom. E quando é que a comida entrou na sua vida, Carlão? Aí eu fiz esse estágio numa empresa de engenharia para fazer orçamentos em cima de planta. Eu estava fazendo engenharia elétrica, até conhecia alguma coisa de planta, mas não de engenharia civil. E ficar olhando, aí você tinha que fazer quantitativos de área. Não era difícil, mas era um saco aquele negócio ali. Eu trabalhei exatamente 23 dias nessa empresa e quando eu falei, olha, vou me desligar porque eu estou vendo um negócio. É um negócio que alguém me ofereceu para mim, para um cunhado amigo. Era mais... primeiro amigo, depois até se tornou concunhado. E aí a gente vai tocar esse negócio, eu vou sair. Aí falou, tá bom, tal, vou calcular seus 23 dias. Eu nem quero receber. Eu não produzi nada nessa empresa, você não teve absolutamente nenhuma contribuição minha aqui, e talvez nunca tivesse. Então eu vou sair, só dar baixa na minha carteira de trabalho. Minha carteira de trabalho ficou registrada até hoje por esses 23 dias, eu não sei onde ela está. Provavelmente eu perdi. Essa foi a única vez que eu tive um trabalho remunerado, um contrato de trabalho
E era mesmo, CLT, apesar de ser uma experiência, né? Pois bem, um mês depois, isso foi em janeiro de 1980, um mês depois a gente já estava comprando uma lanchonete em Brasília, de nome muito conhecido de vocês. Não sei se eu posso abrir aqui aqui para vocês o nome da lanchonete. Ah, pode. É Girafas, pessoal. Girafas. Então, quando você compra essa lanchonete, ela já vem com esse nome? Já vem com esse nome. Ela existia há pouco tempo. Existia, acho que 1 ano e meio. Ela foi super bem feita, concebida, um nome, então, perfeito, a logomarca maravilhosa, mas estava um caos administrativo. Um caos financeiro. Os donos passavam lá para ver quem pegava primeiro o dinheiro que estava no caixa. E ninguém pagava ninguém. Aliás, foi um processo assim, eu não tinha experiência nenhuma mercantil, de negócio. Aliás, eu não tinha experiência de nada, né, para dizer a verdade. Pouca coisa, só de fazer filho, porque já tinha feito um. Sensacional. Era a única experiência que eu tinha realmente. Temos herdeiros. E talvez até de passar no vestibular, porque eu até fiz alguns simulados e prova de vestibular e fiz direitinho. Fazer prova era bom. E aí a gente chega, eu e esse meu sócio, ele também nas mesmas circunstâncias, ele casou com a irmã da minha mulher, porque a minha primeira esposa engravidou quando eu tinha ali 18 anos. Acho que era isso, eu já tinha 18 anos, ela 17. E eu fui casar em Recife. E aí ele foi com a irmã dela, que estava em Brasília para o casamento. Durante o trajeto ele engravidou a irmã. O primo do meu filho nasceu 45 dias depois do meu primeiro filho. Ou seja, era só fazer conta. Ele fazia engenharia, eu elétrica, ele mecânica. Ele casou com a irmã da minha mulher, teve um filho no mesmo ano, estava com um filho novinho, tinha vindo para Brasília exatamente na hora que eu vim, ele estava no Rio, o pai dele era militar, minha mãe foi trabalhar no gabinete do irmão, que era deputado na época, e a gente se mudou, tinha feito vestibular no mesmo ano, quebrados não, porque quebrado pressupõe que você já teve alguma coisa, a gente era liso mesmo, nunca teve um tostão. E aí a gente tá sem dinheiro, sem trabalho. Ele fez também esse estágio nesse centro de processamento de dados, mas também não seguiu. Aí surgiu um belo dia, né? O cunhado do primo dele, que tinha uma pastelaria, diz, olha, tem uma lanchonete que está vendendo lá no Lago Sul. É um bom negócio, chama Girafas. Que girafa? A gente saiu, tava eu, a esposa dele, a minha, né? Nós fomos 4 ver o Girafa. Um mês depois a gente já tinha comprado. Só para você ter uma ideia, estava tão ruim o negócio que a gente fez um negócio na época por 2 milhões e 100 de cruzeiros. É uma moeda que você, eu acho que nunca ouviu falar, não é da sua época. Porque teve depois dela cruzeiro novo, cruzado novo, e depois cruzeiro de novo e depois real. Para você ver, são 6 moedas atrás. 6 currencies atrás, a gente pagou 2 milhões e 100 milhões, a gente deu 200 mil de entrada e o resto era para pagar em 18 meses e descontar as dívidas que a gente achasse. As dívidas deram a conta. Eles deviam tanto que deviam quase o valor do negócio. Só que a coisa não era tão simples, porque a gente tinha negociado para ele pagar em 18 meses. E quem estava credor estava querendo receber. E aí, na primeira semana que a gente estava lá, chega um oficial de justiça, vou levar tudo. Como assim? Tá devendo pro Banco Residência, se eu não me engano, na época. Nem existe mais esse banco. Aliás, a maioria dos bancos que a gente lidava na época nem existe também. Mas esse não existia, o cara disse, vamos levar. Calma aí, a gente acabou de chegar. Vocês são muito legais, estão dando explicação. Vou dar uma semana para você aparecer lá no fórum, lá e pagar na secretaria. Evidentemente, a gente ainda tinha alguma coisa. Essas emergências, a gente foi lá e teve que pagar. E quitar, sabe? Aí a gente chega lá no cara do padeiro, que continuava, aliás, uma padaria fantástica, que era a Delícia de Brasília. A gente chegou lá, ele devia 500 mil reais pro padeiro. 1/4 do valor, ou seja, ele nunca pagou esse padeiro. E 1 ano e meio, aí eu cheguei pro padeiro e disse, como é que você fica fornecendo 1 ano e meio para um cara que não te paga? Cara que não te paga. Os pais dele são ricos. São riquíssimos. Eu não posso nem
suspender. Em suspender. E se encher o saco, eu vou lá e falo direto com o pai. Aí a gente olhou. Não é o nosso caso. Não temos essa garantia. Não temos essa garantia. Mas só para contar a história desse cara que se tornou muito amigo e parceiro, a gente dividiu lá em não sei quantas semanas e fez um acordo com ele. Olha, é o seguinte, vou pagar o pão da semana e uma semana atrasada. O que der essa semana, eu dobro e é uma semana. Em 6 meses... esse cara abriu um segundo restaurante com a gente como sócio. Sensacional. Ele gostou tanto porque a gente cumpriu tão direitinho, continuou a comprar, pagava um em dia e um atrasado. Um em dia e um atrasado. Uma semana lá, toda vez ele via lá, quanto foi a semana de pão, dobra e eu vou tirando... E até hoje vocês... Não, acho que ele já morreu, inclusive. Não, faz muito tempo que eu não vejo isso, ele. né? Eu tenho a impressão que, infelizmente, a última vez que eu vi, tem uns 8, 9 anos atrás, ele estava com Alzheimer avançado, mas eu conversei com o filho dele, mas a gente se falou durante muito tempo. Mas ele ficou pouco tempo. São pessoas importantes que cruzam o nosso caminho, que é para a gente poder, que eles ajudam, fazem os alicerces, que é para a gente poder seguir o nosso. Quando você adquiriu essa lanchonete, que só vendia lanche, o que você viu ali? Qual foi o momento da mudança? Como é que você já queria continuar vendendo lanche? Qual eram os seus planos quando você adquiriu? Você já tinha alguma coisa em mente? Depois eu quero falar sobre a logomarca e os girafinhas, mas primeiro, como é que você passou a abraçar a ideia da comida dentro desse restaurante novo que você adquiriu? Primeiro eu já tinha essa ligação e o Ivan também, o avô dele do lado de mãe era dono de padaria. Tinha esse cunhado dele, esse primo dele que era dono de pastelaria e estava indo muito bem, chamava La Fine Bouche. Era uma pastelaria bonita, ele tinha essa afinidade também com comida e cozinha. A gente gostava de cozinhar, de vez em quando a gente vai lá e fazia um prato, estrogonofe, um churrasco, etc. Então a gente tinha essa afinidade. A primeira coisa que a gente notou é que esse estava abandonado, né? Os donos eram quem estava lá na hora, era o funcionário de plantão. Quem manda, tinha um lá que era garçom, que já tinha abandonado esse posto e tinha se autodenominado gerente, ou foi denominado. Mas a verdade é que estava completamente desorganizado, faltando coisas mal feitas, qualidade duvidosa. E a gente disse, olha, nós vamos ter que pegar isso aqui. E foi difícil, porque criou, né, um lugar que as pessoas estão lá sozinhas fazendo o que querem. Quando chega alguém para dizer como é que vai ser agora, complicado. Quando a gente chegou tinha 12. Teve um dia que só tinham 3. E esses 3 faltaram no final de semana. Aí no domingo. Estavam acostumados com a moleza, Aí né? ficou eu na chapa, o Ivan no caixa, a minha esposa no balcão, a outra ajudando lá e o pai do Ivan fazendo suco lá embaixo. Sensacional. E nesse dia eu fiz mais de 500 sanduíches, eu contei. Foram 504 sanduíches que eu fiz um domingo à noite. Isso por quê? Porque ninguém queria. A gente teve que, reestruturar toda a parte de pessoal com pessoas diferentes, que fossem treinadas já dentro de um contexto diferente, porque estava muito bagunçado, precisava realmente uma reformulação total. Mas o nome era bom, a gente vendeu razoável em fevereiro, estava caindo. Em março... E o carro-chefe era hambúrguer? Era sanduíche, não era hambúrguer. Não é hambúrguer, não. Não só. Não apenas. E talvez nem fosse... Eu não tenho um número exato, mas não era o que vendia mais. O que vendia mais era filé. Sanduíche de filé. Nessa época tinha uma mania em Brasília por sanduíche de filé. O hambúrguer não era, em Brasília pelo menos, carro-chefe de lanchonete de top. Galera, a gente tá falando do começo dos anos 80, tá? Aqui em São Paulo também. Se você pensar o Jotas que teve aí, era sanduíche de filé. Sim, aqui nós tínhamos o Bauru, né? O Bauru era muito forte. Um pouquinho depois teve, ali o Joaquins, na frente tem o New Dog. Tinha hambúrguer, mas tinha muito sanduíche de filé, frango, essas coisas. Filé de frango, filé de sanduíche. Correto. A gente vendia muito filé mignon. E aí tinha também sanduíche, mas era um sanduíche. Tinha, eu diria que é o seguinte, 90% tinha algumas coisinhas, a gente fazia um omelete, queijo quente, milkshake, essas coisas faziam, mas basicamente era sanduíche. E em que momento você percebeu a virada? Para transformar no Girafas que é hoje, em que momento você falou, bom, agora eu vou virar? Em que momento foi isso? No momento... Que você virou... No momento... Pro Girafa, em que momento? No momento da necessidade.
Foi. Foi a água batendo na bunda? A gente tinha um cardápio que era uma maravilha, mas só vendia à noite. Vendia 90% depois das 17 horas. Eu podia até fechar durante o dia, porque não ia fazer muita diferença. Mas é o que acontece com as hamburguerias hoje, elas não abrem à tarde. Vende. Aí eu digo, Exato. nossa, eu tô pagando aluguel, tem gente na rua aqui passando, tem coisa, o que nós vamos fazer para vender? O brasileiro naquela época não queria comer sanduíche no almoço, hoje até come. O McDonald's passou 20 anos ensinando o brasileiro a comer sanduíche no almoço, sabe? Com certeza. Água mole, pedra dura. Opa, e com muito dinheiro em publicidade. Muito dinheiro, mas brasileiro não. Teve uma época lá em Brasília, mas eu volto para falar disso. Uhum. A gente estava concorrendo tão forte com o McDonald's com prato que eles avaliaram a possibilidade de colocar prato em Brasília, em algumas lojas, porque a gente vendia e eles não vendiam nada. Sensacional. Vocês sabiam disso, não? Eles avaliaram. Eles chegaram à conclusão... Pau com hambúrguer? Não, a gente dava banho no almoço. Banho, era até feio. Que delícia. Levava no couro. Que delícia. Nossa, você não é... Mas a gente não veio assim, né? A gente foi testando vários. É verdade que você foi o criador da maioria dos primeiros pratos? Dos primeiros pratos, você foi o criador? Você pôs a mão ali e mandou ver? Teve muita ajuda, teve muito pitaco... Teve gente que eu contratei que ajudou. Eu tive presente em quase todos. Ok. Mas eu não posso assumir a autoria de todos. Nessa época, inclusive, eu era mais aprendiz do que professor. Então, por exemplo, o primeiro prato do dia que a gente fez nos Girafas, que era um prato... Não é nem o primeiro prato, é a primeira dinâmica, a primeira mecânica, que era um prato diferente por dia e só. Tinha o bife a rolê, tinha a carne assada, tinha a feijoada no sábado, tinha o estrogonofe, tinha o bife de molho e tinha o frango. Eu não sabia fazer um desses pratos. Eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu nunca tinha feito. Então eu contratei uma menina. Quem é a menina a cozinheira? Mas eu fui ajustando com ela. Olha, isso assim, assado. Eu até fui mais aprendendo do que ensinando. Né? As coisas não nasci sabendo tudo. Foi um aprendizado. Não é verdade isso aí. Eu sempre tive ajuda de muitas pessoas. Assim, as minhas contribuições, elas talvez tenham até aumentado ao longo do tempo. E elas tenham sido, assim, muito pontuais especificamente, mas sempre aproveitando e chegando a consensos com pessoas que sabiam mais do que eu. Na verdade, o importante não é saber, é ter a noção de quem sabe bem e como aproveitar melhor os talentos dos outros. Isso é ser líder. Quando você olhou que o arroz e feijão estava dando pau no hambúrguer, você falou, esse é o caminho? Isso já foi bem lá na frente, né? Porque você está chegando ali 20 anos depois quase. Eu tô assim, eu tô olhando aqui quanto... Para chegar, ele trocou o hambúrguer, para chegar nesse regozijo, né? Esses orgasmos múltiplos, foi muito slap nas costas, viu? Deu muita coisa errada. Nós fizemos esse prato, aí depois mudamos para outro tipo de prato, depois lançamos o grelhado. Uma vez eu tive aqui em São Paulo, no final da década de 80, e caí por acaso num restaurante que chamava Rosebife. É a esquina da Augusta com a Franca, se eu não me engano, ou com a Tietê, alguma daquelas ali. E era um negócio maravilhoso, caramba. Eu peguei aquilo, uma série de ideias, vou fazer os Girafas Grill. Se o pessoal do Rosebife estiver ouvindo, vocês me ajudaram. E a gente não tem nenhum problema de pegar bons exemplos e transformar ao longo do tempo. Então, o que ele fazia? Ele fazia um grelhado que você escolhia, 3 acompanhamentos e uma salada. E era super legal. Pena, e eu não sei por que não foi para frente aqui, talvez pelo preço. Sabe, porque ele fez isso daí um pouco caro. Às vezes, um pequeno ajuste de uma coisa boa se transforma numa coisa maravilhosa. O que a gente fez um ajuste? A gente fez um produto mais acessível. Ele fez um sistema que talvez a pessoa com muito dinheiro não estava acostumada, e a pessoa com não tanto dinheiro vai achar maravilhoso. Então, a gente testou esse processo, né, num lugar que a gente abriu em Brasília em 1990, que se chamava Girafas, evidentemente, mas em cima a gente chamou de Girafas Grill. E a gente vendia lá esses grelhados, né? Ixi, já tem bastante tempo, né? 30 e tantos anos. Caramba. E foi um sucesso. E a gente, a partir daí,
ainda testou várias coisas, buffet, outros pratos do dia. E aí, até que em 1990 e poucos, a gente uniformizou isso aí na rede, o grelhado, e lançou, a partir daí, outros pratos que derivaram, como esse arroz com feijão, que veio só em 2000, 2001, para você ver como sério? vem. Nossa, eu tava muito adiantado então, mesmo. Ou seja, 20 anos adiantado. Você chegou muito lá na frente. Deu uma acelerada no processo. Mas aí essa alegria, né, de vendo o cara, ó, slap no palhaço, coitado. Quem apanha não esquece, não né? tenho pena do palhaço, não. Eu sei, ele bate bem também, viu? Eu tô ligado que ele não. Ele é muito competente. Foi uma referência no Brasil. Ele realmente mudou a indústria de fast food no Brasil, o McDonald's. Ele ensinou gente a fazer equipamento, mobiliário. Eu conheci donos de indústria que foram levados por ele para aprender nos Estados Unidos. Ele foi uma mudança muito importante. Aqui a gente tem que tirar o chapéu nesse sentido dele ter revolucionado o fast food aqui. E a gente acabou aproveitando esse grande mercado que ele criou também, que é parte, né, desse investimento enorme, dessa capacidade. Não tenho nem o que reclamar. Tá certo, Só para você ter uma ideia, quando o McDonald's chegou em Brasília, nós tínhamos só quatro lugares. 15 anos depois, eles tinham lá uns 10 ou 15, a gente tinha 30 ou 40. Para você ver como a coisa, né, concorrência às vezes não atrapalha tanto, às vezes até ajuda. Até ajuda, isso é muito bom, cara. Ou faz, inclusive, a gente se movimentar, se mexer e querer fazer melhor e, principalmente, diferente. Guerrinha, ó, intimidade, né? Guerrinha. Diz uma coisa, nesse momento lá em Brasília, lá no comecinho dos anos 80, eram duas lanchonetes, veio uma, depois veio a outra, ou as duas já se chamavam girafas, e depois eu quero que vocês me conte um pouco do nascimento das girafinhas, que a gente já está no ano 2000 mais ou menos, mas ela não tinha essa logomarca, ela não tinha essa cara de franquia. Então, já juntando tudo numa pergunta só, como é que você começou a olhar para o teu restaurante e falar, isso aqui vai dar uma franquia, vou para cima? Na verdade, quando eu comprei o Girafa, eu já estava pensando em franquia, porque o Inception já estava ali. Não foi assim, papuf. Para dizer, assim, aquela pergunta foi uma ou duas, a gente comprou uma, a primeira era a única, com o nome Girafa, uma logomarca parecida com o que é hoje. Isso aí foi um insight que eles tiveram maravilhoso do nome da própria logomarca. Foi até uma mulher que sugeriu, eu não sei quem na época, porque até um dos sócios que vendeu, de vez ele encontra em Brasília, ele vibra bastante, ele é legal, porque ele é construtor, e ele me contou umas histórias. A última vez que eu encontrei ele já tem uns 10 anos. Mas é gente fina. O outro foi uma outra pessoa também que trabalha com cultura e shows, e é tipo um empresário. E mora em Miami, eu não vejo, mas tenho notícia de vez em quando. Mas uma vez ele deu uma entrevista, há uns 20 anos atrás, que ele teve um certo sucesso, não sei a extensão desse sucesso, porque ele mora lá, mas ele falou do Girafas, eu achei incrível, né? Ótimo. Um negócio que não via há mais de 20 anos, isso era 2002 ou 2003, já existia por mais de 20 anos. Mas, de fato, eles venderam um único restaurante, um único local. A gente abriu uma segunda 6 meses depois, e aí aconteceu um fato que mudou um pouco a história do Girafas e da minha sociedade com aquele meu concunhado. Ele resolveu sair. Me conta. Porque ele ficou... Não, mas foi tudo de boa. Ele ficou muito ligado a um desses sócios em produção de shows. E ele resolveu partir para esse negócio de produção de shows. E ele queria sair da sociedade, a gente tinha dois restaurantes, a gente teve que vender um, não é? E pagar a saída dele. E aí eu fiquei com um e iniciei um primeiro processo de franquia. Eu coloquei uma pessoa, não vendia a marca, coloquei, olha, você vai ficar aí, um dia a gente vai falar nesse sistema de franquia. Não durou muito, porque acabou que ele vendeu 2 ou 3 anos, até porque ele não quis entrar dentro de uma padronização ou estar sujeito. Era um japonês que tinha negócios outros e tal. Ele não era tão disciplinado assim. Eu achei bom. Aí ele pegou essa primeira loja e vendeu para uma rede concorrente. E nesse momento que ele fez isso, eu já tinha outras dois restaurantes. Isso foi 2000, foi 85, 86. A gente já tinha aberto
três outros restaurantes. Eu estava abrindo o terceiro, inclusive. E aí fui tentar negociar com ele. Olha, você agora vai ter que se integrar, já é uma rede de 3, ou seja, eu estava pensando em franquia. Você pode ficar usando a marca, mas você vai ter que cair dentro do nosso padrão. E pagar, né? Também, né? Mas aí ele resolveu vender. E nesse caso eu achei até bom, porque caso ele não quisesse se adequar a esse padrão, a gente ia ter um problema aí desagradável para lidar. Ele vendeu para uma marca que era enorme lá na época, que era o Trux, e eles estavam expandindo. Só para você ter uma ideia, em 95, 96, esse Trux, não é, tinha 3 vezes mais restaurante do que a gente. Eles tinham 50, enquanto a gente devia ter 18, 20, não sei, mais ou menos isso, era grande. E depois entrou por um processo, não é, de encolhimento e acabou que não existe mais há muito tempo. Mas esse não foi a primeira experiência em franquia, né? Foi a primeira tentativa, né? Aí eu esqueci durante um tempo, mas assim, esqueci na prática. Eu acho que a gente precisa consolidar mais, né? Teve um fato pré-franquia que a gente achou que era importante, que em 1989 a gente criou uma central de produção. Nós tínhamos 4 restaurantes e abri esse 5º, né, que tinha o Girafas Grill, que o nome não ficou muito tempo, mas a ideia ficou até hoje, né, que é fazer grelhados. Aí a gente disse, olha, para a gente desenvolver isso aí e dar padronização, a gente precisa fazer as coisas num lugar só e distribuir. Porque senão cada restaurante vai acabar fazendo diferente, e era um processo que tinha que fazer hambúrguer, filé, frango, maionese. A gente fazia maionese em loco, tinha que fazer tudo. Aí eu digo, se a gente entregar tudo bonitinho, já isso aí vai ajudar a padronização. E, de fato, foi talvez um pré-requisito. Era uma condição sine qua non. Se a gente não fizesse isso... Desculpa, Carlos. Existia alguém que fazia isso com comida em algum lugar no Brasil? Acho que sim. Eu não sei te dizer quem, mas hoje o Madeiro faz muito isso, o Habib's faz isso. Tem muita gente verticalizada, tá? A gente achou, mas eu acho... Mas na época vocês não tinham muito espelho em relação a como armazenar, cortar. Não era uma coisa inusitada. Existiam alguns precedentes, sim. Então a gente montou uma padaria no mesmo lugar. Montou uma padaria, uma sorveteria, um porcionamento de carnes, um depósito, e chamava CPA, Central de Produção e Abastecimento. Quase megalomaníaco. Bonito, né? Nome. Parabéns. Muito bonito. Tão grande quanto o resultado desastroso. Não deu certo, Não é que não deu certo. Ele cumpriu um propósito. E muito bem. E aí, quando a gente estava com isso pronto, funcionando, a gente abriu os Girafas, todos os nossos restaurantes, a gente começou a crescer, e aí veio a primeira franquia. Porque a primeira experiência de franquia não foi uma franquia nova. Por isso que a gente nem considera a nossa primeira. Foi uma experiência. A gente tinha um restaurante no Gilberto Salomão, em Brasília, e a gente franqueou esse restaurante para 3 amigos, mais conhecidos até do que amigos. Um casal e mais uma outra pessoa. E eles foram muito bem sucedidos, e eles recebiam isso daí, né? Esses produtos produzidos lá pela CPA. E a CPA tinha muita gente trabalhando, era, sei lá, umas 30 pessoas fazendo as coisas, e mais motorista, Kombi, essas coisas, etc. E aí a gente foi ampliando nossas lojas e outras franqueadas. Um ano depois dessa experiência aí, nós desenvolvemos a primeira franquia, de fato uma franquia que parte do zero, que tem todo um projeto estudado. A gente chega mapeando o franqueado, numa feirinha de franquia. Ela apareceu numa feirinha de franquia lá em Brasília. A feirinha de franquia, eu acho que tinham 3 expositores, a gente era um deles, e 10 pessoas visitando. Vendeu alguma ali? E aí eu não tinha tempo de ficar lá, daqui a pouco... Vendeu alguma? Aí veio o nosso consultor da época, Kleber Costa, acho que eu vou vender uma franquia. Eu não acredito, é sério? Aí fizemos um contrato de franquia, ela era uma franqueada, que era uma candidata franqueada lá de Sobradinho. Ela e o marido abriram em dezembro de 1992 a nossa primeira loja projetada. 11 anos depois do começo. E ela está até hoje.
Caramba. Ela é nossa franqueada número 1. Eu falei, nossa, ele puxou na memória a data, o nome do franqueado, puxou o lugar. Caramba, Carlão. Não é tão difícil. Não é. E outra, Mário, a gente tá falando de 20, quase 30 anos. 32 anos. 32 anos. Quase 32. Mas foi um sucesso. Que absurdo. E o marido dela, o Alter Vilela, também tá na rede. Ele tem, acho que eles têm hoje 4, 5, 6 lojas. Já tiveram até mais, porque tiveram aqui em São Paulo, mas acabaram saindo daqui de São Paulo. E ela é uma pessoa maravilhosa, né? Porque ela é super ligada. Ela tá dentro do negócio, tá sempre pensando em negócio. É uma empresária nata, mas ela também lida super bem com pessoas. Ela tem essa facilidade, esse carinho com as pessoas. E ela sempre teve um relacionamento muito bom com os colaboradores dela, valorizando, e foi realmente uma experiência para nós maravilhosa, e para eles também, porque eles estão bem até hoje. É isso que eu digo, os consumidores de Sobradinho amaram, porque tiveram um produto super bom, super gostoso, inovador, super barato eu não vou falar, com valor observado, não é? E ganharam muito dinheiro com isso, a gente também. Então foi a primeira franqueada. Eu acho que, sabe a moedinha número 1 do Tio Patinhas? Eu faço uma comparação um pouco com a Patrícia, a nossa franqueada número 1. Enquanto ela estiver por perto, a gente tá bem. E hoje mais de 400 lojas, cara. Um gigante do alimento. Como é que é ser empresário num Brasil doido? Você passa com tantas moedas, governos e sei lá, como é que é viver? Porque quem tá do lado de cá, a gente fala assim, o cara teve sorte, cara. O cara apostou no lugar certo. Eu já vou na ideia do Silvio Santos. Falei, o Silvio Santos diz que quanto mais cedo ele levanta, quanto mais ele trabalha, mais sorte ele tem. Essa preparação vem dos 15 anos? O empreendedor estava em você desde moleque? Eu não tenho nem dúvida com relação a isso, né? O empreendedor estava desde cedo, tanto é que eu não me adaptei em rotinas onde as coisas eram muito assim, sistemáticas, certinhas. Eu realmente tenho essa veia empreendedora. Vem um pouco da família do meu pai, que a maioria eram comerciantes e tal, e vem alguma coisa da família da minha mãe, principalmente esse gosto pela cozinhar, isso, fazer churrasco, e são os homens, são normalmente que fazem isso na família da minha mãe. Então, realmente, são essa união, né, daquilo que você gosta de fazer com um certo... Antigamente a gente chamava tino, né? Tino para os negócios. Mas eu vou dizer para você, muita sorte, muita persistência. Eu podia ter desistido, assim, talvez eu até devesse ter desistido umas 3 vezes na minha vida pelos problemas, porque foram muito intensos. Eu não sei. Às vezes você tem a sorte de não poder desistir, porque é mais complicado desistir do que ir em frente. Em várias ocasiões, e isso acontece hoje até com franqueados ou com outros, você olha para frente, tá impossível. Olha para trás, é mais impossível ainda. Então só tem um caminho para você ir para frente, porque senão você vai ficar muito feia a coisa. E em vários momentos a gente ousou muito, arriscou muito, ficou em situações difíceis, principalmente também, e aí você fez uma colocação ainda há pouco que chega, me arrepiou, esse Brasil louco, né? O que você faz para esse Brasil? Olha, nós tivemos nos primeiros 10 anos de vida 5 moedas, uma hiperinflação, congelamento de preços, congelamento 2, confisco de poupança, nós tivemos recessão, nós tivemos um sem número de coisas que até me deixa arrepiado. Nós vivíamos no Brasil o seguinte, vamos tratar a economia brasileira a eletrochoque. Né? Vamos pegar o doentinho que está doente, vamos dar eletrochoque para ver se ele funciona. Porque você anoitecia com uma realidade econômica e amanhecia com outra completamente diferente. E você não sabia. Então, era muito difícil. Os juros, você tomava dinheiro com juros a 1,5%, 2%, que foi o início do Plano Cruzado, e evidentemente você tomou, investiu, a gente abriu, logo no início do Plano Cruzado, abriu 2 restaurantes, tinha abriu 2, tomou dinheiro emprestado, no final do ano, quando ainda nem tinha começado a pagar, os juros triplica e aí acaba, não, tem que pagar, não posso... Aí eu digo simplesmente, o que eu vou fazer agora? Isso aconteceu
inúmeras vezes. A gente que teve sempre deficiência de capital, porque papai e mamãe não tinham lá, e eu nem tinha essas costas largas, e havia uma dificuldade e restrição muito séria de capital. A gente tinha que fazer o seguinte: ganhou hoje, tá entendendo? Investe, paga o que você investiu anteontem. Era muito difícil. E em alguns momentos você realmente chegava um momento e disse: não dá. A gente não vai conseguir passar aqui mais um mês. Aconteceu em vários momentos. O último gravíssimo foi no Plano Real, que a gente estava muito endividado. Foi um plano excelente, mas a gente estava muito endividado e a gente estava pagando, apesar de ser um valor alto, estava pagando uns juros, né? Pagava um juro nominal alto, mas um juro real baixo, porque a inflação estava 30%, aí você pagava 1% de juros, em 30% isso aí ia no bolo. Acabou a inflação, o juro real... Dá uma olhadinha aqui. O juro real ficou 10%. Eu diria o seguinte: para empreender neste país louco que você falou, só sendo mais louco ainda. É isso que eu queria ouvir. Porque, para quem não pegou essa época, galera, a gente está falando dos anos 80, 90, 2000. As transições de governos, cada um vinha com uma fórmula mágica. E teve um governo que eu nem me lembro qual é, que eles tiraram tudo da sua conta. Governo Collor. E deixou você com R$50, eu lembro desse valor, R$50 na tua conta. E confiscou tudo. E eu fico pensando, caramba, mano, o empresário que tem família, tem a dele, a vida dos funcionários, dos colaboradores, como é que ele vai fazer? Por isso que muita gente perdeu a cabeça, ficou doente nessa loucura toda. Mas é o que você falou, Carlão. Posso falar sobre tem isso? Tem que ser mais louco. Posso falar sobre claro isso? Claro que pode, você pode falar o que você quiser. O Plano Collor confiscou a poupança, a conta corrente. Foi tudo. A gente nunca teve uma oportunidade tão fenomenal e aproveitou quanto esse governo. Isso foi uma virada de página no Girafas impressionante. A gente estava sem dinheiro, devendo, então a gente não tinha dinheiro na conta para tirar, muito menos na poupança. Ou seja, a gente não foi atingido por isso aí. E eles criaram uma situação tão esdrúxula, mas que pra gente foi muito bom, que tudo que você está devendo, você pode pagar com cruzeiro. E tudo que você recebe no caixa é cruzeiro novo. Que era, no caso, era maior, valia mais. E tinha muita gente com cruzeiro que poderia transferir em cruzeiro para os outros. A gente captou dinheiro em cruzeiro para pagar todas as nossas dívidas e pagar tudo que a gente pôde ir para frente, inclusive, e tudo que entrou no caixa era dinheiro limpo, verdadeiro, que valia uma fortuna. E esse antigo que a gente captou, o cara não sabia o que fazer. Eu te pago em 6 meses, pago um ano, sem pagar juros, às vezes até com deságio. O governo deu algum dinheirinho que transformou. Por exemplo, você tinha cruzeiro para cruzeiro novo, você podia para pagar a folha de pagamento e para pagar alguns impostos. Ou seja, eu fiquei 3 meses só recebendo dinheiro bom no caixa e pagando tudo com dinheiro velho. Com dinheiro velho. Em 3 meses a gente abriu a loja do Conjunto Nacional. É do limão a limonada? Exatamente. Sensacional. Tava todo mundo arrancando os cabelos na noite desse dia. Tava todo mundo arrancando os cabelos lá na casa da minha sogra para falar do que ele fez, do que ele tinha. Aí tava um espanhol que trabalhava pra gente, não sei o que a gente vai fazer. Eu disse: nós estamos ricos. Aí ninguém entendeu. Sensacional. Aí até meu cabeleireiro me emprestou na época o dinheiro que era equivalente a um carro que ele tinha no banco, preso. Eu não podia soltar o dinheiro, mas eu podia pagar a dívida. Ele não tinha dívida, né? Ele tinha dinheiro aplicado, a gente não tinha, então eu paguei. Paguei fornecedor que a gente estava negociando já há algum tempo, já não aguentava mais, eu zerei. Pagamos aluguel, pagamos tudo. A gente passou de devedor para credor em 24 horas. Isso é sensacional. Essa foi incrível. Eu vejo que o Carlos ele é muito intuitivo, né? A gente percebe, acompanhando a história dele, ele contou a ida dele nos Estados Unidos, a passagem dele ali em Pernambuco, né? Ali em Recife e tal. E toda a história dele, você percebe que ele é muito perspicaz. Ele é um cara, ele falou da sementinha, mas eu acho que, Carlão, vou ser bem sincero, isso é uma coisa que vem da alma. O empreendedorismo e essa visão que você tem, essas coisas que você chama de
extrasensorial, memória que você guarda, para mim isso aí é uma coisa que já vem no teu espírito, você vem meio que programado para você fazer o que você faz. Mas tem alguns segredos que me contaram, por exemplo, os pensamentos do vovô. Você adaptou essa história. Eu sei essa história por cima. Eu gostaria que você contasse um pouco desse lance dos pensamentos do vovô. Essa analogia com uma outra coisa. Isso me contaram. Os mandamentos, não os pensamentos, os mandamentos do vovô. Na verdade, tem tantos pensamentos do vovô, agora eu fiquei até preocupado se eu deveria falar algum. Mas na verdade é isso mesmo, não são mandamentos, agora até falei, porque eu tava um dia num churrasco lá em casa e tinha minhas 2 netinhas e eu queria fazer uma aproximação com elas, assim, uma coisa diferente. Tinha umas 20 pessoas e eu nem sabia o que falar, e aí eu falei para elas: minhas netinhas, vocês agora vão ser as embaixadoras do vovô. E eu não sabia nada do que ia acontecer, o que significava isso. Olha, minhas netinhas, vocês vão espalhar pelo mundo os ensinamentos do vovô, o pensamento do vovô. E eu não tinha pensado previamente o que seria isso. Eu disse, bom, primeira coisa é gentileza. Então eu falei, olha, primeira lei, as leis do vovô. Agora eu lembrei, a primeira lei do vovô é a gentileza. Vocês têm que levar isso aí para o mundo, ensinar as pessoas, tratar primeiro com gentileza, ensinar que a gentileza é a maior arma do universo. É a arma que destrói qualquer coisa. Ela transforma, abre portas, é a gentileza. O universo funciona com a gentileza. Com brutalidade você não sai do lugar. Com gentileza você faz tudo. Aí eu falei, e vocês vão ser as embaixadoras e vão espalhar essa mensagem da primeira lei do vovô. E eu digo, vou usar aqui, fazer uma analogia com as 3 leis da robótica. Aí isso eu pensei também na hora ali. A segunda lei do vovô, e eu vou dizer, a segunda lei do vovô não pode entrar em conflito com a primeira lei do vovô, é a animação. Porque, minhas netinhas, sem animação você não faz nada. Vocês têm que ter animação. Vocês têm que ter animação para a vida, para o trabalho, para se divertir, para estudar, animação com todo mundo. A vida animada é muito mais gostosa e vocês têm que divulgar isso aí, animação. Mas não pode conflitar com a gentileza. Animação sem gentileza não funciona. E elas ali olhando, nunca vi elas prestando tanta atenção. E todo mundo olhando, né? E a terceira lei do vovô é o equilíbrio. Porque a vida tem que ter equilíbrio. Só que o equilíbrio não pode conflitar com a animação nem com a gentileza. Você vai ter... Essa é mais difícil, hein? Porque a animação com equilíbrio, às vezes, não são muito compatíveis. Mas vocês vão ter que fazer com que isso aí aconteça. E aí ficou do nada. Isso não tem muito tempo, não, tá? Eu já era vovô, elas deviam... Isso deve ter uns 3 anos só, no máximo. Mas eu gostei, todo mundo gostou, elas gostaram e de vez em quando... Mas você percebeu a força que tem essas 3 leis? Sim, na hora. Foi um insight que eu fiquei impressionado. Digo, Carlos, agora você superou. Se superou mesmo. Se superou, porque a gente consegue trazer na simplicidade das palavras o que realmente rola se você quiser cair numa frequência legal. Aprenderam, meninas? Aprendeu, Vitinho? Viu aí, Murilão, como é que funciona a cabeça de um homem de sucesso? Fez só... Ó, é lá em cima, galera. É essa que faz a diferença. Às vezes as pessoas esperam um herói, um sobre-humano, sabe? Uma pessoa que fora das suas características humanas, não é nada disso. Para quem pensa em realizar uma mudança na sua vida, se você quer, essa mudança começa dentro de você. O Carlão já sabe disso desde moleque, porque já vem com ele. E o que ele fez? Ele simplesmente foi usando as ferramentas que a vida foi dando para ele, para colocar o sonho e as habilidades dele em prática. A sua habilidade é essa. É ser mastermind. Você entende isso? Isso é muito louco isso, cara. Tá com você aqui é muito louco. Flamenguista. Flamenguista. Gosta de futebol? Do Flamengo. Só do Flamengo? Eu já gostei de futebol, joguei futebol, jogava, adorava futebol. Na verdade, a minha infância era comida e bola. Era assim, jogou, comeu, jogou. Adorava jogar no colégio e tal. Mas ao longo do tempo... Já foi no Maraca? Demais. Eu morei no Rio. Porra.
Morei no Rio, mas eu já saí de carro, dirigindo de Brasília até o Rio de Janeiro, só para ver um jogo de futebol. Não tinha dinheiro naquela época, passagem era cara, eu não tinha dinheiro, eu fui assistir jogo de futebol, fui ver o Flamengo ser campeão contra o Vasco, campeão contra o Grêmio, no Maracanã eu estava lá, fui ver campeão nacional contra o Grêmio, contra o Botafogo, acho que eu vi outro final de campeonato nacional, e fui várias vezes no estadual, tive aqui em São Paulo também já algumas vezes para ver o Flamengo. Hoje eu tô um pouco, sabe, eu gosto do jogo quando eu estou envolvido, e eu só consigo me envolver num jogo com o Flamengo. Às vezes eu nem gosto porque eu me irrito. É o único time... Mais Flamengo ou mais seleção brasileira? Muito mais Flamengo. Muito mais Flamengo. Eu não tô nem olhando pra seleção. Não tô nem aí também. Só me irrita a seleção. Tá me irritando também. Nem vejo. Quando vejo, mas hoje, atrapalhando aqui, o que você tá fazendo? O último jogo, eu vi lá, tava contra o Senegal, eu nem vi que era um videotape, tava passando à noite, e aí o Brasil fez um gol, os caras empataram, desliga isso que isso vai dar, não vai dar bem. E deu. E deu péssimo, né? Péssimo, deu muito No ruim. outro dia eu perguntei quanto foi aquele jogo, porque eu nem vi, já poderia até ter visto, porque tinha sido à tarde, se eu não me engano, o jogo, mas eu nem vi o resultado. Ou seja, desses aí, essa Copa foi uma encheção de saco, e até atrapalha os negócios, né? Porque o pessoal para ver, nossa... É um problema. Depois do futebol, música eletrônica você gosta também. O que você ouve no seu carro, em casa? É música eletrônica? O que você mais ouve? Caetano. Ah, vá. É sério? Talking Heads. Ouço música rock, Rolling Stones. Agora mesmo, eu tava viajando, eu fui a 2 shows. O Depeche Mode, que eu nunca tinha ido, nem conhecia direito, mas foi um que eu adoro, porque eu adoro o rock clássico, que é o Roger Waters. Roger Waters. Fez um show. É o segundo que eu vejo dele, que eu vi aqui também. Pink Floyd. Ex-Pink Floyd. Ex-Pink Floyd. Mas é um show muito denso, porque é quase um documentário e um posicionamento político intenso. E às vezes até você fica super envolvido. Eu fiquei com aquela música maravilhosa e ele fazendo um documentário sobre uma série de acontecimentos no mundo nos últimos 40 anos, que ele deixa muito claro que nós somos governados por porcos, né? Ele chama pigs. E aí ele fala mal já falou mal até do Obama. Eu achei que ele ia passar um pano para ele. Passar um pano no Obama, não passou, não. Em algumas coisas eu concordo, acho que ele exagera em outras, mas a música realmente, vamos dizer assim, abona o todo, que eu adoro, Pink Floyd, mas estive em Rolling Stones também, até vi o ano passado, mas eu toco eletrônica. E eu vou à balada com eletrônica. Era isso que eu queria que ele falasse, mas ele não ia falar. Que legal, como eu não sei tocar rock and roll... Eu vou na batidinha 8x8. Porque tocar música eletrônica é quase um videogame. É quase um videogame. Cara, eu adoro eletrônica. Porque você faz lá... House music. Eu adoro também, pra dançar e tal. E gosto de ouvir também. Pra ouvir, eu iria mais num low beat, um lounge, mas gosto do house. E gosto do techno também. Gosto do tech house, deep house também. Pô, cara manja mesmo, mano. Cara manja mesmo, vocês perderam essa, não? Gente, é o seguinte, olha, eu tô chegando no final do nosso papo aqui. Cara, eu não cheguei nem na metade. Foi o que nós conversamos antes. Eu sabia que essa entrevista ia render. A versão número 2. Podemos fazer. Uma outra Murilão, data. Eu sei que vocês têm agora. Sabe que eu tô adorando, né? Não, eu passo a quinta, não quero parar. Mano, falando pra você, eu falei que ia ser demais. Vamos combinar uma segunda versão. Vamos marcar uma segunda parte? Se o público aplaudir e fizer pedido, com certeza, galerinha. Com certeza virei. Galerinha, o Murilão falou que a gente pode dar mais uma esticada aqui, mas a galera que já tá assistindo a gente, acompanhando a gente pelas plataformas, você pode deixar seu comentário aí, se você quer a segunda parte ou não, que a gente pode, de repente, levantar uma segunda temporada já abrindo com ele, né? Eu tenho muitas coisas aqui que eu queria falar com você, Carlão, que a gente pulou, a gente não chegou aqui ainda no grande sucesso que é o Gira hoje. Mas achei que a gente ia falar mais de música eletrônica. Pois mas nessa nós já fomos... Que é o que eu gosto ultimamente, eu me divirto com música eletrônica, eu tenho um aparelho lá em casa e eu toco todo final de semana. É isso que eu queria saber, como é que mandou? Então vamos lá, como é que começou esse lance do DJ? Quando começou a sobrar tempo na vida? Porque dá a impressão que eu tenho que você não tem tempo pra nada.
Eita, como é que entrou o DJ na vida? Agora até parece que o DJ é quando a pessoa... Sabe quando começou o DJ? Tá entendendo? Quando eu comecei a frequentar locais que tocavam música eletrônica. Não foi assim, ó, vou ser DJ e vou gostar de música eletrônica. A coisa foi o inverso. Comecei a gostar de música eletrônica. Bom, tem outras questões envolvidas também, tá? Muito importante. Comecei a namorar uma DJ, depois eu me casei com outra DJ. Ficou no universo. E aí eu comecei a ter um equipamento lá dentro de casa da DJ. E a gente gostava de música eletrônica, saía final de semana. Nunca durante a semana, tá? Porque eu não tenho tempo, como você falou. Eu falei, exatamente. Dividir essa coisa. Mas eu me apaixonei pela música eletrônica e passei a frequentar ambientes de música eletrônica, principalmente música eletrônica underground. Porque eu gostava da música eletrônica mainstream, de o comercialzinho, Calvin Harris, David Guetta, mas aquilo ali eu gostava, mas não realmente eu achava muito comercial e tal. E aí esse contato com a música underground, que é o técnico principalmente, mas o técnico e house são duas vertentes assim que vem muito do underground, uma em Detroit e outra de Chicago. E eu achei, nossa, porque quando eu era roqueiro, eu achava um horror esse negócio. Existia um eu não aguentava. Acabava, normalmente você estava num lugar que o cara estava tocando uma banda, até convenção do Girafa estava tocando uma banda, daqui a pouco chega aquele DJ. Ai, meu Deus, eu ia dormir. Mas aos poucos eu fui com contato primeiro numa música mais tipo David Guetta e depois uma música mais underground. Tava com aquele aparato lá em casa, eu digo, eu vou aprender, porque eu não sou idiota aqui, eu vejo todo mundo tocar. E eu comecei a tocar, o pessoal me ajudou, me ensinou. E eu não sou DJ, né? Eu toco em casa, eu não toco por aí, toco pros amigos. Mas nunca fez uma baladinha e tal, pra uma poucas galera? Pessoas, para umas 50 pessoas. Assim, não profissional, uma baladinha de um aniversário, de uma coisa desse tipo. Eu tô desligado do mundo dos disc jockey há um tempo. Eu saí fora, eram as Technics, as 1200. O que você usa para discotecar? Boa! Maluco. Olha, eu vou dizer, a Technics é ainda o melhor turntable que existe para você tocar vinil. Porque eu não toco vinil. Aquilo ali, eu precisaria estudar mais uns 2 anos e precisa ter um ouvido que eu já não tenho mais. Correto. Porque você não tem nenhuma informação. É só no ouvido. Você não tem informação de BPM, nem tem informação, não é, de onde está tendo o beat lá, que dá a frequência que tem que bater igual, não é, para você poder fazer a mixagem. Então, eu não tenho isso. Você fazer mixagem de 2 vinis que tem frequências diferentes é só no ouvido, então é difícil. Eu já tentei, talvez até faço mal feito, mas o que eu uso é XDJ, é o modelo novo do CDJ. O CDJ é o CD que entra num local que você imita um vinil, mas tem um painel de controle que dá BPM, que diz onde está batendo um, está batendo o outro. E aí você tem muita informação. Por isso que eu falei que parece um videogame. Te dá a leitura visual da música Exatamente. inteira. Não é só no ouvido. Você tem no ouvido e visual. Você, usando esses 2 inputs, é mais fácil do que você usar só o input e ficar escutando, que é o caso da Technics. Mas a gente usa normalmente Pioneer. Esse XDJ que eu tenho em casa é um Pioneer e um mixer. São 2 XDJ. Que, na verdade, a questão de DJ é, na verdade, que você tem que manter a música funcionando e ela não parecer que ela mudou de uma forma abrupta. Ela tem que ser suave e fazer no lugar certo. E aí você vai ter uma continuidade de som que vai se transformando e vai contando uma história. Porque um bom DJ não toca uma música, conta uma história. Conta uma história. E a pista percebe. Quem está dançando percebe.
fizer errado, na hora vai dizer que você está sambando. Com certeza. E quando é que Carlos Guerra vai tocar na próxima Convenção Girafas? Vitinho, por favor, pense nisso e vamos contratar o DJ. Paga um cachezinho legal para ele. E quem sabe ele não toca com a gente, né? Vamos falar dessa reunião. Como é que é a sua relação com tua equipe? Como é que é a relação do Carlos, família e equipe? Como é que você consegue... Ou é tudo misturado? No âmbito da música, eu fui demitido sem nenhuma pena dos Girafas. Sem justa causa. Eu, na verdade, me demiti porque... E não quero nem falar desse assunto. Que pena. Atenção, franqueados, não teremos então uma oportunidade através de um abaixo-assinado. Foi realmente uma experiência, assim, dolorosa, porque de repente eu tocando uma maravilha, ninguém mais estava ali ouvindo. E aí eu fiz uma carta de demissão. Essa carta existe, nem sei onde está. Relação do Carlos com a sua família e os colaboradores, como é que você trabalha isso? Na verdade, a minha relação, ela é, acima de tudo, uma relação de troca. Não é uma relação de chefe e pessoas subordinadas. É uma relação onde eu busco sempre o melhor de cada uma, consensos, ouvindo as opiniões, porque são, na maioria das vezes, muito melhores que as próprias minhas. Hoje eu, na verdade, o que eu busco é a capacidade de aglutinar e direcionar as melhores ideias. E elas são incríveis. Isso tanto na família quanto na nossa equipe no Girafas. Então é de muita troca, né, de informação, de opinião. A gente não tem uma gestão muito top-down. Ela eventualmente pode até ser por circunstâncias, não é, de haver algum conflito aqui, mas no dia a dia a gente busca explorar o melhor, a maior capacidade das pessoas de uma forma muito consensual. É uma carga de responsabilidade gigantesca. Quando você abriu a sua primeira loja, a sua primeira franquia fora de Brasília, deve ter sido uma sensação incrível. Você lembra qual foi? Acho que foi essa que você já contou, né? Em Natal? Você contou, foi a sua primeira franquia fora de Brasília? Você lembra qual foi? Eu falei Sobradinho, mas é porque era DF. A gente não considera o Sobradinho fora de Brasília, apesar de que é assim, uma cidade satélite, mas seria como um bairro de São Paulo. Então, a primeira que a gente considera fora de Brasília foi em Goiânia, no shopping Flamboyant. E realmente foi... Na verdade, foram tantas coisas nesse momento que abriu o Flamboyant, porque além de abrir o Flamboyant, no mesmo mês a gente abriu o Parque Shopping, que foi um marco incrível na história da rede. E no mesmo mês a gente abriu a primeira franquia em Sobradinho. Aí eu não sabia se ficava mais feliz com a loja de Goiânia, com a primeira franquia em Sobradinho ou o Parque Shopping. E foi exatamente a loja número 8, 9 e 10. E aconteceu tudo no mês de dezembro de 1992. Aí, acho que por conta disso, a primeira loja fora de Brasília ficou um pouco ofuscada por esses dois fatos, que talvez tenham sido até mais importantes. Mais importantes. Ou tão importantes quanto. Todos tiveram um significado especial. Porque o Parque Shopping foi um marco. A gente abriu uma loja que era num lugar maravilhoso, na frente do cinema. Ela está lá até hoje. Imagina aquilo ali em 92, uma rede que tinha 7. Então era uma coisa diferente, lindo, num shopping que a gente já tinha estado, tinha quebrado, tinha saído e voltamos. Então era uma coisa interessante. Aí chega uma primeira franqueada numa feira de franquia que tinha 10 pessoas, três barracos, a gente não tinha nome, tinha pouquíssimas lojas, e ela vem uma pessoa incrível, não é? Que traz toda uma bagagem e uma determinação tão grande ou maior até do que a minha, né? Porque a Patrícia é muito determinada, é perseverante, persistente e muito capacitada na hora certa. Quando é que você precisa do melhor franqueado do mundo? Na primeira loja. Primeira loja. E aí é difícil dizer que fato. Como é que está o mundo hoje para franquear? Como é que você está enxergando hoje? Um Brasil é um bom terreno para franquia? Olha,
o sistema de franquia no Brasil alcançou um amadurecimento impressionante. Né? Nós temos aí milhares de franqueadores, temos um ABF funcionando aí desde 87, se eu não me engano. Acabou suave. Temos uma legislação muito boa, a nova lei de franquia, que foi feita a 6 mãos, o governo, os consultores, os franqueados. Tem franqueadores muito profissionais. Hoje é talvez o segundo maior mercado de franquia do mundo. Isso considerando que o mercado americano é um pouco decadente em franquia. Ele já teve um ápice e hoje, por outros motivos, as empresas estão, né, preferindo operações próprias, que eu acho que isso não vai acontecer no Brasil. Então, a tendência pode ser a gente se tornar o maior mercado mundial de franquias. É algo que funciona bem no Brasil. Eu diria o seguinte, o americano funciona bem corporativo. A atuação corporativa do americano, seja uma grande Johnson & Johnson, um McDonald's, um Burger King, ele se sente bem dentro de uma corporação. O brasileiro gosta de ter seu negócio. Ele gosta de estar à frente do seu negócio. Ele gosta de ter, né, aquela liberdade, né, também desafio que o negócio dá. Então, o sistema de franquia no Brasil ainda tem um caminho enorme para crescer, é muito sustentável, gera muita riqueza e eu acho que vai continuar assim por muito tempo. Carlos, você gosta de ler, né? Me contaram um negocinho aqui sobre um livro que eu acho que você deve ter lido. Eu acho, atenção galera, esse é um achismo meu, me contaram uma história, pode ser um achismo meu, que você leu essa história e também tira essa história como exemplo, que é Poliana. Esse livro é da Eleanor H. Porter. É uma inglesa da década de 60. Eu li realmente. Você leu esse livro. Então, me conta um pouco sobre esse lance aí. Aliás, Poliana é quando você quer falar uma pessoa que sempre vê o lado bom das coisas, você fala da Poliana. A Poliana, ela radicaliza isso, né? Porque às vezes não tem lado bom das coisas, mas ela sempre acha. E esse livro foi uma coisa que me marcou muito, né? E fez com que certas circunstâncias que você não consegue olhar um lado bom, e eu vou lá e vejo um lado bom. É isso que a gente queria saber. E a história é baseada nisso. Ela mesmo nas maiores dificuldades, você vê um lado bom. É maravilhoso. Então, eu tô falando que é isso que faz a diferença. Eu queria fazer um breve agradecimento dessa tua equipe maravilhosa, Carlos, que primeiro começar pelo Vitinho, que foi o responsável da minha presença aqui. Eu pedi para que anotasse o nome de todo mundo aqui. Então, a equipe de treinamento, que você tem uma equipe nota 10, que a galera fica aqui em Sampa, a base do Girafas é aqui em Sampa, na Avenida Paulista, aliás, um prédio icônico, né, na Avenida Paulista. Então, Rosana, um beijo enorme. Essa equipe trabalha pra caramba para esse podcast rolar, para os franqueados e para você que está querendo saber como tudo isso funciona. A Rosana não trabalha sozinha, tem Dai, que também está no time, a Gi, que está de férias, né, mas também está no time, a galera da comunicação, o Vitinho, um beijo, todo esse pessoal aí é demais. A Bia, né, Bia, dessa vez eu não vou... Tá aqui, beijão pra você. O Rodrigão, que tá de férias. Rodrigão, um beijo grande, que eu tenho certeza que todos estão ouvindo a gente. Tem uma equipe maravilhosa, cara. Maravilhosa. Como é que você faz pra colocar essas pessoas? Qual é o segredo pra manter essas pessoas do teu lado? Eu não sei qual é o segredo delas se manterem ao meu lado, porque às vezes eu fico pensando que sorte que eu tenho. Realmente eu acho que tem um pouco, não é, de algum comportamento que é muito gentil, é muito animado, é equilibrado. Eu acho que as pessoas gostam disso também. Agora, eu quero agradecer, César. Eu achei que eu ia gostar de estar aqui com você falando sobre girafas, e eu vou ser sincero, tem coisas eu acho que eu nunca falei. Que demais isso, cara. E você foi buscar ali nos pontos, eu quero te parabenizar. Mas obrigado, pela condução excelente. Obrigado. Pelo briefing que você teve maravilhoso, não é? E eu confesso que eu adorei estar aqui, me coloco à disposição. E também parabéns para a nossa equipe toda que você mencionou. É uma sorte a gente ter. Mas a gente também cultiva, a gente faz questão de cultivar, porque nada melhor do que pessoas maravilhosas
junto com a gente. Quando a gente soma, é sensacional. Tem mais algumas perguntinhas aqui ainda. Quais são os planos futuros? Como é que você imagina a marca daqui 5 anos? Nossa, a gente está tão envolvido agora em alguns desafios que a gente se propôs para esse ano, que se a gente conseguir, não é, e vai conseguir buscar e atingir certos objetivos que a gente se propôs, eu diria o seguinte: daqui a 5 anos a gente vai estar muito bem, porque são muito ambiciosos, são todos com o pé no chão, todos considerando as nossas possibilidades, né? São equilibrados, mas são ambiciosos. E eu acho que a gente está num momento muito feliz da empresa, que une uma equipe que a gente nunca teve igual, maravilhosa. Há um entrosamento. E eu já passei momentos dos Girafas que não havia esse entrosamento. Havia muita vaidade, muitas questões pessoais que se colocavam aqui e ali. Eu diria o seguinte: hoje nós estamos com uma equipe, e eu falo toda a equipe, não é? A equipe dirigente, a equipe, não é, que faz o dia a dia do Girafa na ponta também. Nós estamos com os franqueados muito animados. Nós fizemos uma convenção há cerca de 1 mês atrás, 1 mês e meio, e foi impressionante, não é? A forma, o envolvimento, o comprometimento de todos. Então eu diria que nós estamos num momento em que as pessoas estão realmente envolvidas, comprometidas e determinadas a engrandecer cada vez mais o nosso negócio. Crescimento sim, mas com qualidade, né? Vamos sempre ter a qualidade acima de tudo. E, na verdade, é um momento talvez único na história dos Girafas. E eu diria até o seguinte: se a conjuntura ajudar um pouquinho, nós podemos surpreender. Eu vejo um homem otimista. Agora eu vou repetir a primeira pergunta que eu fiz no começo da entrevista. Quem é o Carlos Guerra na fila do pão? Olha, é uma pessoa que consegue vibrar pelas mesmas coisas que vibrava 40 anos atrás. Isso é sensacional. Eu não posso me emocionar, porque senão o programa não termina. O que você diria tem muita gente que está assistindo e ouvindo a gente, Guerra, que está pensando em ter uma franquia, seja ela qual for. O que você diria para essas pessoas? Venha para os Girafas. Empreendedoras, venham para os Girafas. Você terá muito bem atendido, um suporte sensacional, que você tem um time nota 10. Falar nisso, um abraço para o Jaime Laranjeiro, que teve os primeiros programas aqui com a gente. Também um cara experto, que a rede confia e gosta muito. É demais, né, o Jaime, né? O Jaime é sensacional. É o nosso Silvio Santos, vamos dizer assim. Ele vende qualquer coisa. Ele vende qualquer coisa. Ele estava quase vendendo uma loja para mim, você não faz ideia. Carlos, deixa uma mensagem para o Carlos do futuro. Eu adoro essa pergunta. Nunca deixe de ser o Carlos do passado e o do presente. Eu já era fã desse cara, eu já fiquei mais ainda. Eu não tenho mais o que dizer. Muriloca, meu diretor, temos um tempinho sobrando. Carlos, eu quero que você fale o que você quiser. Ainda temos um tempinho sobrando, ele deu pra gente um tempinho mais. Como eu já disse, se ficar muito longo, a produção vai separar esse programa em 2, né, gente? Separa em 2 etapas. Mas eu gostaria que você falasse, se quiser, alguma coisa que não foi dita aqui, que eu gostaria que você dissesse. Por favor, fique à vontade. Tem um monte de gente que te admira, que te ouve, que hoje vai junto com você nesse sonho que é o Girafas. O que você tem para dizer para essas pessoas? Olha, eu queria, acima de tudo, agradecer, já que a gente está falando da história, está falando de tudo que aconteceu e o que é o Girafas hoje, do que pode ser amanhã. Eu queria aproveitar aqui essa oportunidadezinha final, porque eu também tenho que sair. Claro. Até posso voltar aqui outro dia, mas eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram dos Girafas desde o início. E construíram comigo, porque eu não construí sozinho. E foram tantas, até falando com você aqui, eu me lembrei de muitas, mas faltaram tantas outras. E essas pessoas foram tão importantes quanto eu, algumas eu diria até mais. Minha mãe, por exemplo, que a gente não falou dela, eu queria só, por favor, dizer aqui para vocês que ela foi um pilar
impressionante nas girafas. Dessas pessoas, ela me ajudou do ponto de vista de me incentivar, me ajudou trabalhando no Girafa, construindo, criando um departamento de recursos humanos fantástico, que homenageia ela com a Escola Maria Ello. Então, ela foi impressionante. Uma pena, talvez a gente tivesse muito maior ou muito melhor se ela tivesse ficado mais tempo com a gente. Então, quero fazer essa homenagem final a ela e tudo que ela representou nos Girafas. Você pode ter certeza que ela está bem próximo, mais próximo de você do que você imagina. Obrigado, César. Eu me emocionei aqui falando com você, foi muito divertido. Nós todos. E a emoção, ela faz com que a gente, não é, diga e fale sempre com o coração. É isso que faz a diferença dos homens de sucesso. Muito obrigado. Não é pensar, é sentir. Eu que agradeço de coração sua presença aqui. Eu já era teu fã, agora sou mais ainda. Da tua música eletrônica, do teu gosto pelo rock and roll, da tua estrada de Pernambuco até chegar aqui nesse podcast com todas as pessoas que te acompanharam. Eu me sinto privilegiado por estar passando um pedacinho dessa história com você e com essa galera que passou a ser muito importante na minha carreira profissional. Você imagina, para mim, um comunicador que poucas pessoas conhecem, está aqui representando essa marca de uma das maiores empresas alimentícias do Brasil. Então eu tenho que tirar meu chapéu. A sua simplicidade já ele começou sendo sempre primeiro um bom filho, né? Primeiro um bom filho. Lembrar da mãe com esse carinho. A mãe do Carlos faleceu recentemente, para as pessoas que não sabem, por isso que talvez a emoção tenha vindo com mais força, mas você pode acreditar, Carlão, ela está mais próxima do que você imagina. Eu agradeço demais a sua presença aqui e gostaria de abrir a segunda temporada com você, para a gente poder dar mais um ânimo de energia, porque o que essa galera está precisando é de boa conversa, ouvir bastante as pessoas que têm para falar e muita luz e energia que você consegue passar, por isso que você tem essa equipe maravilhosa. Obrigado. Muito obrigado, César. Agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Que seja breve. Que com certeza será. Galerinha, eu queria agradecer de coração toda a equipe Girafa. Girafas, agradecer a equipe da InStore. Obrigado, Murilão. Obrigado, Ian. Obrigado, Raíssa, que é Raíssa. Raíssa. Dá um beijo no Marcão. No Batalha e toda a galera que faz a InStore acontecer, esse estúdio na qual a gente grava essas imagens e esse som captado com qualidade direto desse estúdio maravilhoso. Até a próxima temporada. Se você quiser entrar em contato com a galera do Girafas, é só você entrar pelas redes sociais, que é o canal mais rápido, @Rede Girafas. Obrigado, Carlos Guerra. Obrigado. História linda. Obrigado, Vitinho. Obrigado, Rô. Obrigado, galera. E até a próxima temporada do Giratalk. Aqui pra você, pra todos os franqueados do Brasil. Um beijo no coração. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Até a próxima temporada. Valeu.